Muito boa noite, meus amigos. Começando hoje, então, mais um encontro do Clube Leitura e Graça. E hoje, falando sobre esse livro, temos aqui, então, mais um encontro desse livro do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. A nossa profissão a serviço do Reino de Deus. E hoje já estamos avançando para a segunda parte, a parte que fala sobre as nossas dificuldades com o trabalho. Nós já falamos bastante na primeira parte do livro, que é o plano de Deus para o trabalho. Quer dizer, o que Deus planejou para o trabalho. Por que Deus inventou o trabalho? Por que Deus nos concedeu o trabalho? Para que ele existe? Né? E a dignidade dele e outros aspectos a esse respeito. Hoje, nós vamos começar a segunda parte do livro, que fala sobre as nossas dificuldades com o trabalho. O nosso alvo é tentarmos falar sobre 3 capítulos, sendo bastante otimista. Vamos trabalhar aqui. O trabalho se torna infrutífero, capítulo 5. O trabalho perde o sentido, capítulo 6. E o sétimo capítulo, o trabalho se torna egoísta. Então vamos começar logo. E antes de começar, quero fazer aquela oração com vocês, pedindo a Deus que esteja não só comigo aqui, como também com vocês aí na casa de vocês, no trabalho. Alguns estão aí na condução e Deus estará com vocês aí também. O importante é que essa experiência, essa vivência aqui conosco seja muito proveitosa. E aí, Deus estando aqui no meio, a palavra fala que quando 2 ou mais se reúnem no nome dele, ele se faz presente. Eu entendo até que independente de ser online. O ideal é sempre, é claro, presencialmente. Mas nós temos essa limitação e Deus nos deu esse recurso, nos proporcionou esse recurso online. Podemos aqui nos reunir, cada um no seu estado, na sua cidade. Nós podemos nos reunir online aqui toda terça-feira para compartilharmos aqui o que nós estamos aprendendo com as leituras que temos participado aqui no Clube Leitura e Graça. E você também não pode perder, esteja sempre com a gente. Então, vindo aqui, eu quero fazer uma oração com vocês para nós começarmos essa leitura, esse compartilhamento aqui de informações. E aqui eu quero pedir, então, que você feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja conosco. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá aqui nessa noite e podemos compartilhar, meu Deus, mais da tua mensagem, mais do entendimento que o Senhor tem aberto a cada um de nós. Pai, esteja conosco, fale ao coração aqui de cada um, independente de onde estiver, independente se está no meio de algum lugar mais barulhento, mais silencioso, se está em casa, se está caminho do trabalho, se está voltando da faculdade, não importa onde estiver. Pai, mas que o Senhor fale ao coração aqui de cada um, que o Senhor edifique. Ao final, meu Deus, dessa reunião, que todos sejamos contemplados, saiamos daqui, Senhor, Pai, realizados, sabendo que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos engrandeceu, que o Senhor falou ao nosso coração e nos fez crescer em entendimento e em graça diante de Ti. Muito obrigado, Senhor. Nós já assim te agradecemos, em nome de Jesus, e oramos em Teu nome. Amém. Pessoal, vamos lá então. Falando então no capítulo 5, o trabalho se torna infrutífero. E o versículo-chave de todo esse capítulo, como vocês devem ter lido, é Gênesis 3, do versículo 16 ao 19. E aqui eu vou ler para vocês. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Foi basicamente a declaração que Deus fez a Adão e Eva quando eles pecaram e desobedeceram a Deus. No momento que eles pecaram, eles se viram nus, e várias coisas acontecem nesse contexto. E aqui Deus faz uma declaração muito firme e muito severa para os dois. E no meio dessa declaração, ele fala sobre trabalho. Então, a partir disso, o autor ele vai discorrer vários assuntos a respeito desse tema, mostrando como que o trabalho pode se tornar infrutífero. E aqui eu queria perguntar para vocês, esse capítulo aqui é dividido em algumas partes, a gente vai tentar, de forma otimizada, mas a gente vai tentar aproveitar um pouquinho o melhor de cada uma delas. Primeira parte, ele fala sobre o paraíso perdido, depois nós vamos falar sobre as coisas que se despedaçam.
Seguindo, nós vamos falar sobre espinhos e ervas daninhas. Vamos discorrer sobre aceitar a improdutividade. São todos subtópicos desse capítulo. E, por último, falaremos sobre a consolação profunda. E aí eu quero pedir para vocês, quem pode aqui falar um pouquinho para mim sobre o paraíso perdido? O que o autor fala nesse subtópico? O que chama mais atenção nesse capítulo? Ou, de repente, em alguns outros tópicos aí que chamam a atenção de vocês? Como eu costumo falar, geralmente eu faço essa introdução de televisão, mas a partir de agora a conversa é nossa. Então fiquem à vontade, participem com a gente. O que vocês acharam aí desse capítulo, dessa primeira parte, o paraíso perdido? Calma, um de cada vez. Isso aí, um de cada vez, um de cada vez. Vamos lá. Concedendo então a palavra para quem que vai começar aqui com a gente? Tudo isso? Meu Deus do céu. Vamos lá, um começa, aí os outros vão perdendo a vergonha. Fala aí, Raíssa. Só para não perder o hábito. A gente faz a dobradinha aqui. Mas essa parte, eu acho que até botei lá no grupo hoje, né? Eu achei bem interessante. Porque a gente, quando vai falar de pecado, a gente não se aprofunda da forma que deveríamos nos aprofundar. Porque, embora o evangelho seja uma boa notícia, ele começa falando a respeito de uma má notícia, né? Só existe uma boa notícia por causa de uma má notícia. E a má notícia é que a gente pecou. E a boa é que Jesus veio e nos salvou. Porém, às vezes a gente não entende muito bem, né, a concepção de como que o pecado afetou a nossa vida de uma forma tão profunda. E o que eu achei interessante é porque eu nunca tinha parado para analisar, né, meditar, que quando Deus sentencia, né, dá a sentença do pecado, né, da consequência do pecado, ele traz essa consequência diretamente ligada ao trabalho, é muito explícito. Né? Ele fala sobre tanto a vida conjugal, né, o autor ele discorre sobre isso, mas ele também fala das consequências diretamente relacionadas ao trabalho. E eu nunca parei para notar isso, sabe? Nunca parei para pensar a respeito dessa perspectiva, como que o pecado também afeta o nosso trabalho. Por exemplo, aqui ele fala, né? Maldita é a terra por tua causa, ou seja, a forma como Adão trabalharia, né? Que era a questão do cultivo, foi diretamente afetado, e ali tem uma sentença muito explícita. Né? Embora existem tantas outras áreas que a gente fala sobre o pecado, a gente não fala muito sobre como o pecado afeta o trabalho, sendo que ele é uma das formas mais explícitas aqui em Gênesis. Então, isso me chamou muito a atenção. E aí, assim como, né, a gente viu que o trabalho está no decálogo, né, nos 10 mandamentos, ele também está presente aqui, né, nessa sentença de queda, e totalmente de uma forma muito explícita e nítida, né? Então, isso me chamou demais a atenção, porque às vezes a gente acha que a gente pode viver a nossa vida, né, de secular, como a gente já trabalhou isso, né? E longe de Cristo, né? E aí isso me fez refletir como que o pecado é tão prejudicial para a nossa vida, como ele afeta a nossa vida nos níveis mais profundos, né? E é um problema do nosso coração, porque o nosso coração foi afetado, né? Então, quando a gente passa a olhar o trabalho, ele vai falar mais lá para frente, né? É o assunto de hoje. Ele passa a olhar o trabalho de uma forma torta, né? O autor ele até fala que, embora agora o trabalho exista em um mundo sustentado por Deus, ele também está condicionado a um mundo desorganizado pelo pecado. Então, isso me chamou muito a atenção, muita atenção. E aí me fez refletir, né, sobre como a gente precisa de Jesus na nossa vida e em todas as áreas, porque tem um escritor que é Abraham Kuyper, e ele fala que não existe um centímetro quadrado sequer nessa terra onde Jesus não tem autoridade, né? Onde ele não requeira para ele e onde ele não seja soberano. E isso inclui o nosso trabalho, né? Isso me fez pensar e refletir, principalmente sobre quando Cristo fala, né? Que sem ele nós nada podemos fazer. E, de fato, sem Jesus nós nada podemos fazer da forma correta. Isso me chamou muita atenção. Você vê que mudou completamente como a queda afeta o trabalho. O autor ele coloca, ele acho que resume bem numa frase, numa sentença, que ele fala assim: a história contada pela Bíblia
é que, embora Deus o tenha abençoado para que fosse o uso glorioso dos nossos talentos, está se referindo ao trabalho, e de seus recursos para a prosperidade do mundo, agora o trabalho também é amaldiçoado por causa da queda da humanidade. Quer dizer, agora ele existe dentro de um contexto de queda. O trabalho era para ser apenas isso. Assim, era refletir também a glória de Deus, ser um trabalho também para Deus, e era para ele ser, o trabalho ele foi criado para que ele tivesse um uso glorioso dos talentos e recursos que Deus nos deu nesse mundo. E agora ele tem um aspecto de queda. E aí aí o trabalho começa a ser alguma coisa também pesada, também sofrida, também da qual a gente vai tirar completamente o nosso sustento, mas de forma dura, de forma sofrida. E Deus cita isso lá em Gênesis 2, né? Nesse versículo que a gente leu. Mas o que mais chamou a atenção de vocês aí? Quem mais pode me falar sobre esse primeiro tópico? O paraíso, né? O paraíso perdido. Tem até filme, né, com esses nomes. Fala, Cris. Confesso que no começo essa primeira parte aqui eu estava um pouco confusa, aí quando a Raíza colocou no grupo hoje, isso que ela acabou de falar, aí já deu deu uma clareada, sabe? Mas comecei a ler tudo aquilo, que, meu Deus, tá meio confuso para mim, porque eu estava lendo rápido, mas não estava entendendo direito. E aí, a hora que ela colocou no grupo, eu estava andando na rua, assim, aí eu vi a mensagem e falei, nossa, agora deu uma clareada aqui. Mas, assim, chama atenção aqui, foi uma parte aqui que ele fala, né, que a árvore para Adão e Eva era um teste. E aí, até vou ler rapidinho aqui só essa frase aqui, que ele fala assim, quero que vocês façam algo para mim, não porque sabem o motivo, não porque entendem que seria benéfico ou desvantajoso para vocês. Quero que me obedeçam simplesmente por quem eu sou, simplesmente porque me amam e confiam em mim mais do que em qualquer outra coisa. E geralmente quando a gente ingressa aí no mundo do trabalho, a gente meio que deixa Deus de lado. É uma das coisas que afasta muita gente de Deus, justamente por tudo que a gente vai ver aqui, que fala aqui nessa parte 2, todos esses problemas aí que a gente enfrenta no trabalho, essas coisas que deixam a gente frustrado, só que ao mesmo tempo a gente não confia em Deus totalmente na questão do trabalho, a gente não deixa na mão dele, a gente não faz o que tem que fazer, porque a gente se envolve com todas essas coisas que acontecem, essas frustrações que acontecem no trabalho. A gente se envolve tanto ali que, além da gente não confiar em Deus para estar junto com a gente lá e para nos direcionar e para a gente continuar fazendo o que tem que ser feito, a gente ainda muitas vezes, em muitos casos, se separa de Deus. Aí deixando Deus de lado. Então, tudo é o trabalho, tudo é o trabalho. Só que aquilo vai deixando a gente cada vez mais esgotado. Então, essa frase me chamou a atenção porque o trabalho a gente tem que confiar em Deus também, na questão do trabalho, mas acontece, a gente sabe como é, acho que todo mundo passa por muita coisa, assim como está relatado aqui no livro. Em todo trabalho, não tem um que você não tenha essas questões que estão aqui. Não tem, só que por que que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, não age da forma certa? Por que a gente não confia em Deus? Não faz o que tem que fazer ali e acaba se enrolando em tudo que acontece, se envolvendo emocionalmente naquelas coisas que acontecem e aí deixa a gente mais frustrado ainda. Então era isso que eu queria comentar. Quer dizer que para Adão e Eva, aquela ordem de não comer o fruto do jardim, né, fruto daquela árvore específica, foi um teste. Foi um teste de obediência, de fidelidade, de amor. E para nós, o trabalho hoje também muitas vezes é um teste. É um teste se nós vamos colocar o trabalho acima de Deus. É um teste se nós vamos praticar no trabalho a nossa fé. Nós vamos exercer as virtudes e princípios cristãos do nosso trabalho. O trabalho muitas vezes para nós é um teste. E para você?
Eu até deixei aqui uma perguntinha para deixar para colocar aqui na cabeça de vocês. Quando Deus te testa, você é aprovado? Agora, pensando em relação ao trabalho. O seu trabalho para vocês que já trabalham, para nós que já trabalhamos, eu trabalho também, o trabalho para nós muitas vezes é um teste. É um teste se nós estamos dispostos também a exercer as nossas virtudes enquanto cristãos, os mandamentos de Deus também na nossa vida profissional. Ou se nós o esquecemos. Se nesse teste você não estiver passando, tome cuidado, volta atrás. Reveja os seus conceitos. E aqui, o Adão e Eva foram testados. E quando nós somos testados, será que somos aprovados? Nem sempre. E se não estamos sendo aprovados, se estamos sendo reprovados, nós temos que repensar a nossa forma de viver, inclusive a nossa vida profissional. A árvore era um teste, não é isso, Cris? A árvore era só um teste. E eles não estavam percebendo que era um teste. Para eles era uma questão de ordem. Posso ou não posso? Está proibido, está permitido. E era um teste. Quantas vezes, inclusive na nossa vida profissional, nós não somos testados pelo nosso chefe? Nosso chefe nos testa muitas vezes. E às vezes nós estamos reprovados. Nós não passamos no teste. Nós deixamos a desejar. Nós fazemos justamente aquilo que nosso chefe não gostaria que fizéssemos. E às vezes, rua. Às vezes nós somos colocados na rua. Então, encare o seu trabalho também como uma vida de teste. Você é testado o tempo todo. Você é testado para ver até onde vai a sua paciência no seu trabalho. Você é testado para ver em que momento você vai perder a linha com seus colegas. Em que momento você vai se exaltar demais. Em que momento você vai se portar de forma inadequada. Você é testado o tempo todo. Adão e Eva foram testados no paraíso. E o teste deles em relação a Deus era se eles confiavam em Deus plenamente. Esse era o teste que todos os cristãos eles passam. Todos nós cristãos passamos. A nossa confiança em Deus está colocada plenamente ou parcialmente? A nossa confiança, a nossa fé em Deus, ela é plena, ela é independente das razões. E veja que aqui o autor ele até coloca que aquela ordem de Deus, aquele teste de Deus, era como se Adão e Eva precisassem confiar em Deus e obedecer a Deus, independente deles saberem os motivos. E esse é o ponto. Às vezes nós só obedecemos a Deus quando nós entendemos a razão. Não, eu vou fazer o que Deus manda, porque também faz sentido o que Deus manda. Espera lá, você está julgando se o que Deus manda ou não manda faz ou não faz sentido? Você está se colocando acima de Deus, ou pelo menos igual a Deus? Toma cuidado, esse foi o erro de Adão e Eva. Mas voltando aqui, ele coloca que nós temos que aprender, enquanto cristãos, a obedecermos a Deus, independente se sabemos o motivo ou não. Se ele nos orientou de alguma forma, nós precisamos obedecer. Precisamos aprender a confiar nele. Enquanto cristãos, nós precisamos ter essa relação de confiança com Deus. Agora, em relação ao nosso trabalho, nós vivemos sendo testados. Você está sendo testado o tempo todo. Pensa nisso. Sara? Gente, boa noite. Nossa, quero dizer que eu tô amando esse livro. Eu não consigo começar, como eu comecei semana passada, eu não consegui já adiantar os capítulos, então eu voltei lá para trás e eu tô achando tão maravilhoso o comecinho, assim, muito bom. Ele traz uma base muito interessante, né? E falando sobre essa questão da escolha, eu acho que assim, o âmago dessa escolha, não, desse teste é uma escolha. A gente tem a escolha de obedecer ou não ao Senhor. Ele nos dá essa capacidade. Como Adão e Eva tinham se apresentou diante deles, né? Ou eles escolhiam obedecer ao Senhor e não comer do fruto, ou eles escolhiam saber mais do que Deus, né? Porque era essa a oferta, e então desobedecê-lo. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com isso no nosso trabalho, na nossa vida, é uma escolha no final das contas, né? Às vezes eu acho que a gente fica se colocando no lugar de vítima, tipo assim, eu não tinha escolha. Eu ia ficar mal com outras pessoas. Eu não tinha o que fazer nessa situação, mas nós sempre temos o que fazer. A gente pode escolher sim obedecer e ter uma vida que glorifique a Deus, mesmo nas situações mais adversas, porque como eu estava vendo uma passagem hoje sobre Raabe, ela poderia, que era uma prostituta, né, e ela
escolheu ajudar os espias do povo de Deus. E foi contra toda aquela nação dela. Ela se colocou ali entre a nação dela e o povo de Deus. Mas ela não ficou temerosa aos homens. E às vezes a gente acaba sendo reprovado nos testes porque, na verdade, a gente fica com temor dos homens ou buscando os nossos interesses. E me veio isso, né, quando vocês falaram sobre a escolha, sobre o teste, nós temos essa escolha sim. Foi. Então, você veja que a escolha, o princípio da escolha é um princípio bíblico, é um princípio que Deus apresenta aqui, como a Sara colocou. Raíza? Paulo, eu achei interessante também que ele põe aqui, antes de entrar no subtópico, né, coisas se despedaçam, ele dá continuidade, né, explicando sobre as consequências do pecado, e ele fala assim, nada funciona como deveria. O pecado leva à desintegração de todos os aspectos da vida, espiritual, físico, social, cultural, psicológico, temporário e eterno. Aí ele fala assim, é importante lembrar isso, porque para muitos cristãos, a vida se divide em espaços e atividades mundanas e sagradas, como se o pecado só afetasse apenas as coisas do mundo. Contudo, cada aspecto da vida humana, ele põe aqui, né, tudo é contaminado pelo pecado. Isso é muito interessante, porque a gente já falou dessa questão dualista, né, e tudo mais, mas muitas pessoas se frustram quando chegam na igreja porque elas acham que lá também o pecado não influencia. De fato, a igreja é um ambiente onde a gente aprende a lutar contra o pecado, mas até lá dentro existem pessoas que ainda lutam contra o pecado, onde o pecado se manifesta, vamos dizer assim. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele dá um exemplo, né, da oração do publicano e do samaritano, né? É samaritano? Não. Do publicano e do fariseu, na verdade, né? O fariseu, ele vivia num ambiente religioso e a oração dele não foi aprovada diante de Deus, mas na cabeça dele, a oração dele, por ele ser um fariseu, alguém do alto calão da religiosidade, a oração dele poderia ser ouvida, mas a oração dele era toda cheia de justiça própria, né? E às vezes dentro da igreja nós temos pessoas que estão cheias da justiça própria e não da justiça de Deus. E nesse ambiente onde pessoas estão cheias da justiça própria, ainda não foram alcançadas pela justiça de Deus, o ambiente da igreja, o pecado ainda influencia e afeta, às vezes, até o ambiente religioso. E aí, se a gente não tiver esse discernimento que o pecado também afeta o ambiente religioso, a gente vai se frustrar com a igreja por não estar olhando para Cristo, a gente vai se frustrar com as pessoas que estão ali e vai acabar saindo, porque a gente acha assim, não, na igreja não era o local para acontecer isso. Opa, pera lá, a gente ainda está num mundo que não foi totalmente redimido. Ele é e ainda não é. A salvação ainda está se concretizando em determinados fatos, né? Então, a gente precisa compreender isso, que o pecado, ele afetou tudo, até... E aí é que a gente precisa de Jesus para tudo, é aquela questão, sem mim nada podeis fazer. Até o nosso arrependimento precisa de arrependimento, Tim Keller fala isso, porque a nossa situação do pecado é tão grave, gente, que Deus precisou vir e se colocar numa cruz e morrer. E é isso que o Tim Keller quer trazer para a gente. Como o pecado é nocivo, como que ele desintegrou toda a nossa vida, né? Se a gente for entender mais ou menos o que é o pecado mesmo, é errar o alvo, né? E aí a gente está perdido, procurando o alvo. E é isso, então a gente fica entrando em vários questionamentos, crises existenciais, ele vai falar a respeito disso, né, nos próximos capítulos, porque o pecado é algo que afetou a nossa vida, e a gente sozinho, a gente não consegue acertar o alvo. É por isso que a gente precisa desesperadamente de Cristo, inclusive para o nosso trabalho. O ser humano está desintegrado, né? Está completamente... E ele vai falar isso agora no próximo subtópico. Mas é incrível como a perda de propósito nos tira do paraíso, né? Nos tira dessa vida do paraíso, a gente começa a viver de uma forma perdida, de uma forma já desintegrada, de uma forma já despedaçada. E ele cita isso lá no finalzinho. Ele cita um poeta, né? Coisas se despedaçam, núcleo se desintegra, mera anarquia desaba sobre o mundo. Está citando um poeta, aqui esse autor. Mas isso corrobora, na verdade, com o que o Paulo diz lá em Romanos 8. E
E ele coloca também esse aspecto. Tem uma coisa que, ainda nesse tópico, ele destaca, que fica lá nas notas, na página 83, ele destaca numa nota de um tópicozinho, do segundo tópicozinho, ele coloca assim, antes da nota ainda, ele fala: depois dessa mudança de rumo, a raça humana passou a viver na contramão do universo, na contramão da nossa própria criação e propósito. E aí ele coloca que ele coloca sobre essa questão de que todos pecaram. Eu e você, nós pecamos junto com Adão. Resumidamente, é o que ele traz. Quando Adão pecou, Adão ele representava todos nós. Então, o que Adão e Eva fizeram, não pense que se eu estivesse no lugar, se você estivesse no lugar de Adão e Eva, você faria algo diferente. Na verdade, você faria exatamente a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Porque quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou Adão e Eva como seres humanos diferentes de nós. Ele criou Adão e Eva como os verdadeiros, os perfeitos representantes de toda a humanidade. De tudo aquilo que o ser humano ele tem por instinto fazer. Ele tem por instinto a desobediência. Ele tem por instinto esse tipo de atitude que eles tiveram. Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. O instinto pecaminoso, ele estava nascendo dentro do ser humano quando eles decidiram desobedecer. Foi uma decisão. A partir daí, o pecado tomou conta da natureza humana. Mas ele destaca esse ponto dizendo que nós estamos nos perdendo. A partir do momento que o Adão pecou, nós pecamos junto com ele, nós nos perdemos desse propósito divino para a nossa vida. E isso justifica a gente ter saído do paraíso, a gente ter se perdido, a gente ter desintegrado, como ele coloca aqui no texto, todos os aspectos da nossa vida. A nossa vida espiritual, ela se desintegra. E não tem ser humano que sozinho vá reintegrar a vida espiritual dele. Não tem como. Esse é um caminho de filosofias outras, religiosas, que dizem que sozinho o ser humano pode alcançar a Deus fazendo alguma coisa. Nós entendemos pelas Escrituras que a salvação é Deus vindo até nós. É um outro caminho, porque o ser humano sozinho está desintegrado espiritualmente. Na sua vida física, inclusive. Somente com Deus a gente tem a plena certeza de que a gente pode ser salvo também no nosso corpo físico. Afinal, o que é a cura divina? A cura divina é uma cura que não tem explicação, que ela pode sarar o nosso corpo. Então, existe uma salvação que vem por meio disso, mas o nosso corpo físico está desintegrado. A nossa vida social, cultural, o nosso psicológico. Tem até um livro que fala que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, né? Não lembro agora quem é o autor, mas de fato é. Quem é que estrutura o psicológico de um ser humano? Jesus Cristo pode estruturar o nosso psicológico. Paulo, meu psicológico é meio abalado, eu não sou muito bom da cabeça. Jesus pode estruturar o seu psicológico, que foi desintegrado por raiz. Entenda, não é que o pecado não desestruturou o seu psicológico assim. Você pecou algum dia. A sua natureza é pecaminosa. Seu psicológico já é naturalmente desestruturado. Se você não tiver parâmetros, se você não tiver alguém que te ajude a estruturá-lo, é normal que você possa olhar no espelho e falar assim, eu não bato muito bem na cabeça. Isso é normal, isso pode acontecer. Mas logo, logo você acerta, você se apruma. E com Cristo você vai conseguir se aprumar. E, enfim, na nossa vida temporária, na nossa vida eterna. Tem mais algum tópico, alguma coisa que vocês queiram falar dessa primeira parte, Paraíso Perdido? Oi, Paulo. Eu sei que o pessoal deve estar enjoado de mim, que eu falo muito, mas esse tópico que você botou, inclusive, esse livro é muito rico, principalmente no rodapé, né? Tem umas notas ali que você fala assim, meu Deus, você fica maravilhado. E aí, nessa sessão, você abordou muito bem esse ponto, né? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, se eu tivesse lá, eu teria feito diferente de Adão e Eva, né? E a gente sempre pensa isso. E aí, essa questão é muito interessante, porque a Bíblia trabalha muito com questão de representatividade, e a gente pode viajar aqui nessa questão, né? Você tem, por exemplo, a ordem de Melquisedeque, Levi, e aí você tem, poxa, geneticamente, mal ou bem, a gente estava lá dentro de Adão e Eva, enfim, você tem várias questões aqui que você pode viajar. Mas eu acho bem interessante, porque eu acho que o apóstolo Paulo também trabalha essa questão, né? Porque a palavra fala que por um homem entrou o pecado, mas a salvação também veio por um homem. Então, eu pequei em Adão, mas eu fui salvo em Cristo. Então, se eu não consigo me ver em Adão, é bem provável que eu também não vou conseguir me ver em Cristo, entende? Porque eu estou querendo me justificar pelas minhas obras, me mostrar que eu sou diferente, mostrar que eu sou diferente. Então, assim como eu pequei em Adão, eu também fui salvo em Cristo. Isso é importante para a gente poder entender a doutrina, né, da justificação e saber que, embora o pecado tenha entrado por um homem, pelo primeiro Adão, entrou também pelo último Adão.
E aí Deus restituiu todo o plano dele através da vida de Cristo. Amém. É muito importante a gente entender isso mesmo. E nesse próprio rodapé, quem leu, vai perceber que o autor ele fala que isso contraria a nossa cultura. A nossa cultura mostra que todo mundo é diferente, que todo mundo, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa pode tomar uma decisão. Você não pode esperar que o meu irmão vai tomar a mesma decisão que eu tomei. Enfim, você não pode esperar nada das pessoas. Você tem que deixar as pessoas agirem por livre e espontânea iniciativa. Existem princípios aqui que estão muito escondidos, sabe? Mas quando o autor ele coloca que esse princípio do Adão e da Eva pecarem e nós pecarmos neles, ele coloca que isso contraria a nossa cultura. Então, o que a Raíza colocou foi interessante porque você, muitas vezes, se você não conseguir se enxergar no Adão, por você se achar diferente, você vai ter dificuldade de alcançar a salvação. Se você não conseguir olhar para o Adão e falar assim, olha, ele errou, eu errei junto. Os meus erros e acertos, a minha natureza pecaminosa estava ali. A origem da minha natureza pecaminosa está ali, no princípio da desobediência, né? Em contrariar o mandamento de Deus. Ali eu caí. E ali caindo, agora minha vida desandou. Essa é a raiz da minha natureza pecaminosa. Se você não conseguir se enxergar nisso, como é que você vai conseguir se enxergar em Cristo? A Raíza colocou muito bem. Como? Isso não será possível. Biblicamente, isso não será possível. Você tem que conseguir reconhecer o seu erro, reconhecer a sua natureza caída, para então você alcançar a salvação. Você precisa olhar no espelho e falar assim, eu pequei. Eu me afastei de Deus. Eu não mereço. Mas aí você vai olhar para Cristo e falar assim, mas Ele me deu de graça. Não é por merecimento, é pela fé. Aí você reconhece. Reconhecendo que errou, você pode se arrepender. Se não reconhecer que errou, se não reconhecer que você está caído, você nunca vai ter do que se arrepender. Então você nunca vai alcançar a salvação em Cristo. Mesmo que você creia que Ele existe, que Ele veio para salvar a humanidade, mas você não, porque você é diferente. Você não é como Adão. Você é uma pessoa especial. Não é. Não é. O princípio é, somos todos como Adão. Adão nos representou. A partir daí nós temos que olhar para Cristo. E sermos salvos, né? Pessoal, vamos avançar nessa nossa conversa? No próximo subtópico, ele fala das coisas que se despedaçam. E ele fala de uma leitura um pouquinho mais detalhada, falando sobre a vergonha. E citando alguns aspectos em cima disso. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho mais que eu. O que vocês acharam desse próximo tópico? Sobre as coisas que se despedaçam. Ele, na verdade, está continuando uma bola que ele levantou no subtópico anterior, sobre aquele poeta. A primeira frase do poeta é isso, coisas que se despedaçam. E ele mostra aqui em Gênesis 3, isso é comentado, isso é aprofundado. A teologia presente ali em Gênesis 3 nos mostra isso. O que te destacou, Rayane? O que te chamou a atenção? Então, eu achei interessante quando ele traz, né? Por que isso tudo aconteceu? Essa consequência da desobediência, né? De Adão e Eva trouxe vergonha para eles, trouxe esse sentimento de vergonha, de medo, de desconfiança. E também, como sabemos, todo esse peso que o homem passou, né, a ter que carregar, e a mudança de como ele vai encarar a partir de então o trabalho e como ele vai ter que levar a vida. É interessante que mostra, né, que o grande problema, a grande raiz, né, do problema foi a separação de Deus, foi a nossa separação de Deus, né, que realmente, né, podemos dizer que é o que realmente acaba com a nossa saúde espiritual, né, e também saúde física. E quando a gente está distante de Deus, a gente fica longe da verdade, né? Ele também vai falar um pouco sobre isso. E aí vem todas essas consequências. E o fato de Jesus ter voltado, né? Jesus ter vindo, na verdade, voltado não, ter sido enviado, né, por Deus e ter
cumprido o plano de salvação e ter nos aproximado de Deus novamente, é uma esperança para que a gente possa, então, enfrentar todas essas consequências, né, do pecado, porque senão realmente nós estaremos perdidos. Então, eu achei muito interessante e muitas pessoas não reconhecem isso, né, que o grande problema está, né, nela estar separada de Deus e no pecado nos separar de Deus. Então, a pessoa pode fazer o que for. Mais para frente, nos capítulos mais para frente, ele vai até falar que muitas pessoas elas buscam realização, buscam encontrar o seu propósito através do trabalho e não encontram o sentido da vida, porque não está nessas coisas, né? Isso é parte do nosso plano aqui na Terra, mas quando nós estamos perto de Deus, quando nós estamos novamente com a nossa comunhão restaurada. Então, eu achei muito interessante. Pelo fato também das pessoas não perceberem isso, né? Então, elas acabam ali buscando realizações, buscando resolver o problema de outra forma. E não conseguem, porque está em Deus, né? A resolução dos nossos problemas, né? Que se iniciou aí com essa desobediência e com o pecado. Sabendo, então, que o pecado é a origem de todas as coisas, e ele muda, então, a forma como nós enxergamos o mundo. Um dos aspectos que ele traz aqui nesse subtópico é sobre a vergonha. A definição que ele cita uma definição aqui de vergonha. A vergonha é aquele sentimento de desconforto consigo, mesmo bem no âmago do seu ser. Isso gera uma inquietação profunda dentro da gente. O pecado nos gera vergonha, gerou esse sentimento dentro do Adão e Eva. A princípio eles não sabiam muito bem o que fazer, o que eles fizeram se cobriram seus corpos que estavam nus, que antes eles não percebiam. O pecado nos traz essa noção, essa inquietação profunda dentro de nós, esse desconforto. E aí, o que será que está acontecendo, né? É o pecado agindo na nossa vida. Sara? Eu queria... Vocês acabaram comentando que eu ia falar de uma certa forma, mas eu achei tão interessante o fato dele dizer que quem até aqui, ele fala assim, a cultura ocidental contemporânea tenta explicar essa inquietação sem recorrer à doutrina bíblica do pecado. E como o Tim Keller, ele é bom nisso, né, em descortinar como como a gente se move, assim. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é interessante como a gente, como humanidade, se afasta ainda mais de Deus nessa busca por reconhecer qual é a raiz do problema. Porque quanto mais a gente se afasta a raiz do problema é o pecado, mais afastados de Deus nós estaremos. E como a gente tem ficado, como sociedade, entorpecido em distrações como entretenimento e coisas assim que nos levam a não só achar as causas, a encontrar causas outras que não o pecado, quando na verdade é o pecado, para os problemas da humanidade, mas buscar essas soluções em outras coisas também. Eu acredito que o fato de ter tantas pessoas buscando soluções sociais em ideologias, em outras coisas, é fruto disso, né? De não reconhecer, como a Raíssa estava falando, não reconhecer o nosso problema maior, né, no Adão, quando ele pecou, como nós mesmos pecamos. Não colocando nele toda a culpa, porque se nós estivéssemos lá, também faríamos da mesma maneira. Eu acho isso tão interessante e muito importante de nós pensarmos. No tópico passado, ele disse que a gente só consegue ver o trabalho, não sei se foi o passado ou o outro, e a gente só consegue ver, ter esperança em glorificar Deus através do nosso trabalho quando a gente entende como o pecado distorce a nossa vida, né, como um todo. Muito bom, esse livro é muito bom. Olha, eu vou ajudar a aprofundar um pouquinho esse ponto, Raíssa, um pouquinho antes de você. O que a Sara está colocando aqui para a gente, ou o que o autor traz, é que a gente recorre a entretenimento. Sabe aquele momento que assim, você não tem nada para fazer, parece que o seu domingo... Eu tinha uma professora de pré-vestibular que ela falava isso. Sabe quando você para aquele domingo à tarde e fica assistindo, na época tinha Domingão do Faustão na época. Ela falava que as pessoas paravam assim à tarde, não tinham nada para fazer, ela só colocava alguma coisa
para elas ficarem prestando atenção, e na verdade elas não estavam pensando em nada. É que elas sentiam uma vontade, ela falava assim, você parece que está procurando alguma coisa e você só quer ligar alguma coisa na televisão para você não ficar pensando em nada. Não é bem não pensar em nada. O autor está mostrando para a gente que existe uma inquietação no interior do ser humano. E essa inquietação é que te faz muitas vezes buscar entretenimento. Quer ver? A sensação é essa. Sabe quando você está esperando alguém, você marcou com alguém em algum lugar, ou você está esperando para poder começar a aula, e você não tem nada para fazer, o que você faz? Pega o celular e vai lá para a rede social. Essa sensação de inquietação, o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. E aí, de repente, te vem, vou dar uma olhada no que os outros estão fazendo, vou dar uma olhada no que alguém está postando, vou dar uma olhada, eu vou procurar saber, vou me atualizar, ou eu vou ver alguma coisa boba só para poder rir. Sabe essa sensação que você está buscando, só transitória, só para poder preencher? O autor está mostrando para a gente que essa inquietação profunda no nosso coração, ela tem uma origem lá pecaminosa. E que essa inquietação profunda, sabe esse sentimento que você tem, que tem alguma coisa remexendo dentro de você e você fica inquieto. Quando você vê, você está balançando a perna de tanta ansiedade que está dentro de você. Você está procurando uma rede social. Essa sensação é a sensação que nos faz buscar, às vezes, entretenimento. Às vezes é essa sensação que a gente tem e que nos faz pensarmos, poxa, eu estou em depressão, eu estou muito ansioso. Às vezes eu preciso de um apoio psicológico. E é natural que você vá buscar um apoio psicológico. Mas o que o autor está trazendo aqui é que existe um retrato da humanidade. A humanidade está assim, está inquieta. O interior da humanidade, o interior seu, o interior meu, muitas vezes está inquieto. E a gente se sente tão inquieto que a gente vai atrás de algum entretenimento para poder suprir isso. Às vezes a gente vai atrás de um psicólogo para poder nos ajudar a entender qual a origem dessa inquietude no nosso coração. Por que a gente é tão inquieto? Por que a gente é tão assim, do jeito que a gente é? Sabe? Por que você é tão assim, do jeito que você é? E você às vezes não se entende. O autor está mostrando que há uma origem, de forma geral, da humanidade, que reflete também no seu interior, no meu interior, é o pecado, que nos gera essa inquietude. E essa inquietude não vai ser suprida nem pelo entretenimento, e também não será suprida pela psicologia ou por qualquer outra coisa que tente nos mostrar a nossa identidade. Seja fazendo boas obras, caridade, a inquietude não vai passar por isso. Ela vai passar por um encontro verdadeiro com Cristo. A partir daí, você poderá fazer boas obras. A partir daí, você pode até lançar mão de um entretenimento. Mas o entretenimento não será a salvação da sua inquietude. Você não vai atrás de entretenimento para poder suprir a inquietude que há no seu coração, porque ela já será sanada. Cristo vai sanar essa tua inquietude. Creia nisso. Fala, Raíza. Paulo, eu ia aproveitar até esse gancho que a Sara deu, mas eu ia falar uma outra coisa, mas essa questão que você abordou é muito interessante. Porque fala a gente tem uma série de pregações que do Labri, do Guilherme de Carvalho, ele fala muito sobre essa questão. E aí é sobre como enfrentar as dificuldades da caminhada cristã, a gente até falou isso aqui no meio da juventude. Ele fala justamente sobre o cristão e o tédio, né? A gente não sabe lidar com o tédio. Então, por quê? Porque ele revela justamente essa inquietude do nosso coração. Então, a gente tem que buscar um escape, porque a gente não quer lidar com essa questão do tédio. Então, a gente busca excesso de prazer, a gente busca excesso de trabalho. Ele vai falar muito sobre isso, e ele, quando esse pastor que eu estou falando, né, dessa palestra, ele prega justamente sobre Eclesiastes. Ele aborda justamente a questão que o Tim Keller vai abordar ali no próximo capítulo, sobre as questões debaixo do sol, né? E Eclesiastes é um livro difícil, porque ele fala justamente dessa crise existencial. E se a gente for observar ali, embora o Tim Keller, ele não acha que foi Salomão, eu acredito que foi Salomão que escreveu Eclesiastes, ele tem as dúvidas dele lá, mas Salomão ele vai falar que ele buscou no prazer, ele vai falar isso na sabedoria, no trabalho, e ele não encontrou a resposta para essa inquietude no coração dele, sabe? Assim como hoje, tipo assim, não há nada novo debaixo do sol, como Eclesiastes mesmo fala, e não há. Os mesmos anseios que Salomão tinha, os mesmos anseios que Adão e Eva teve após pecado, que Caim e Abel tiveram, que Abraão teve, nós temos hoje, porque não há nada, nossa essência é a mesma. Por isso que não existe um novo evangelho, porque a resposta para a nossa vida está lá antes da fundação do mundo.
Antes de Adão e Eva vir, Jesus não foi uma solução para um equívoco, né, que aconteceu no meio do caminho. Ele foi antes de Adão e Eva, antes da fundação do mundo. Ele era o cordeiro que já estava imolado. Jesus não é o plano B, né, de Deus para corrigir um erro de Adão e Eva. Muito pelo contrário. Antes da fundação do mundo, Jesus já estava lá imolado, o Cordeiro Santo já estava imolado. Então, por que é justamente o que você falou? Quando vem essa inquietação, a gente não quer lidar de frente com ela, a gente não quer bater. Então a gente corre para os prazeres. E aí a gente começa a lidar com os prazeres de uma forma distorcida. A gente começa a lidar com o trabalho de uma forma distorcida. E é muito diferente, porque quando você está nessa inquietação, você vai para o celular, você aumenta, você termina fadigado. Você fala assim, hoje eu vou passar o dia vendo Netflix. Cara, chega sábado, tu passou o dia inteiro lá, você está fadigado, porque aquilo não resolveu essa inquietação, só te distraiu do problema. E é muito diferente de quando você fala assim, cara, essa inquietação não está normal. Eu vou para o momento de oração. Eu vou para o momento de falar com Deus, de meditar na palavra. Quando você sai desse momento, cara, é como se você tivesse preenchido. É como não, você está preenchido, né? Porque o vazio que ocupa o nosso peito, né, que ocupa a nossa vida, é do tamanho de Deus. C.S. Lewis fala sobre isso. Então, é quando nós buscamos a Deus verdadeiramente que esse vazio, que essa inquietude é resolvida, é preenchida. E uma outra coisa, só para finalizar aqui, né, ainda pegando essa questão do pecado de Adão e Eva, que eu acho que a gente sempre tem que fazer uma comparação, né, com Cristo, porque senão a gente vê o pecado e a gente acha que está tudo desandado e não tem solução, mas tem esperança, o Evangelho anuncia isso, né? E aí, eu acho interessante porque eu ouvi isso e eu falei assim, caraca, é verdade isso, cara. E aí ele fala assim, olha, Adão pecou, e a gente desintegrou, como fala aqui, né? A gente desencadeou tudo, a gente desintegrou. Então, o ser humano, o projeto de ser humano que Deus fez, em Adão se desintegrou. Então, é como se a gente, em Adão, fosse sub-humano. E em Jesus, fala que ele é a obra perfeita, a exata expressão de Deus. Ou seja, em Jesus a gente recupera a imagem exata de Deus daquilo que Adão era para ser. Então, a nossa imagem é distorcida, mas quando nós estamos em Cristo, nós representamos o próprio Deus de forma plena, porque Colossenses que fala isso, né? Que Jesus é a exata expressão da imagem de Deus. Ou seja, Jesus é aquilo que Adão não foi, né? E que isso representa de forma... Olha como é que Gênesis é rico, gente. Olha como é que a palavra de Deus é rica. E Gênesis é um turbilhão de coisas para a gente enfrentar uma pancada de problemas sociais, questões de gênero que a gente vive hoje, que a sociedade busca por essa resposta. Então, tá todo mundo desorientado. E como que a gente vai orientar a nossa vida? Sendo como Cristo, estando em Cristo. Ele que é ele é o humano perfeito. Jesus é o humano perfeito. O resto é tudo subhumano que está profanando a imagem de Deus quando não se arrepende de seus pecados e não está em Cristo. Então, isso é muito interessante para a gente pensar aqui e refletir aí. Em Cristo a gente se encontra, né? Em Cristo a gente toma o rumo da nossa vida. Sara? Ai, gente, agora eu tô começando a falar muito. É só porque eu lembrei de um devocional que fiz há uma semana, mais ou menos, do Spurgeon, e ele falava sobre quando Jesus ele nos restaura, né, ele nos redime, ele não só nos leva ao patamar que o Senhor tinha criado Adão, né, o patamar do homem, mas ele eleva esse nível. Porque por conta do pecado, agora há uma graça que cobriu essa ofensa e hoje, quando eu obedeço, é ainda mais valoroso, porque eu precisei passar pelo pecado, sabe? Eu escolhi. Então, o sofrimento de um cristão, ele ainda... Adão não poderia sofrer o mesmo tanto que um cristão hoje sofre por conta do pecado, né? Não exaltando o pecado, mas, pelo contrário, exaltando o sacrifício de Jesus que nos redimiu. Então, quando a Raíssa falou isso, eu lembrei que Jesus, ele eleva o nível. E eu fiquei pensando, que graça é essa? Porque o Senhor, além de nos recuperar, né, quando nós nos voltamos as nossas costas para Ele, Ele não só nos traz de volta, mas Ele ainda nos reveste com louvor, com manto de beleza, né? Ainda mais bonito, ainda mais adornado, ainda mais lindo. É incrível. Muito bom esse devocional do Spurgeon, né?
Ô, Paulo, eu prometo ser breve, mas só para concordar aqui com a Sara, eu não sei se você teve aquele sentimento lendo o livro que você fala assim, você entende exatamente o que o apóstolo Paulo fala, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí você olha para dentro de si, você só vê pecado, né? Acho que é Spurgeon que fala isso, eu não sei. Se olho para mim, eu me deprimo, se olho para o mundo, eu me revolto, mas se eu olho para Cristo, eu encontro salvação. E aí, ainda bem que Paulo não para no que miserável homem que sou. Ele fala, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, isso é maravilhoso. Encontrar essa graça que a Sara falou. É muito profunda essa reflexão do Spurgeon, né? E do apóstolo Paulo, como sempre, ele indo ao âmago da questão, ao centro da nossa conversa. O ser humano caído, como ele está perdido dentro de si. E em Cristo ele pode se achar. Na verdade, em Cristo é a única forma do ser humano se achar, né? E aqui, o que ele coloca, inclusive, um outro tópico, que eu não sei se vocês... deixa eu passar para a Rayane antes disso. Fala, Rayane. Então, rapidinho. Eu achei interessante também quando ele fala em Gênesis 3, que ele fala que mostra como que o pecado ele deforma cada componente da nossa natureza, cada aspecto da nossa vida. E mais pra frente, né, ele vai falar também sobre o filósofo aqui, que eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas como que ele traz pra gente que as consequências do pecado, né, da queda do homem, foram catastróficas, né, para a natureza humana. E quando a gente se depara diante dessa realidade, como, né, as meninas estavam falando, como vocês estavam falando aí, a gente vê a nossa esperança em Jesus, né, em Deus, para poder nos restaurar, nos, né, levar de volta para Deus. Jesus, né, nos levar de volta, restaurar nossa comunhão com Deus, e assim a gente conseguir seguir em frente. Porque realmente o pecado, ele trouxe uma grande destruição para todos os aspectos, né, humanos. Esses aspectos da vida humana foram todos corrompidos, deturpados. E o filósofo All Walters, acredito que... Quase que eu falo em inglês. Acredito que seja Sim, isso, né? foi isso mesmo. All Walters. Ele fala, né, que vários aspectos da vida humana foram deturpados. Inclusive, ele fala também da sexualidade, né, da alimentação, das funções corporais, né, da família, das estruturas sociais. Tudo foi sendo deturpado. Tudo está fugindo do plano original de Deus. A gente precisa resgatar isso. Vocês vejam que ele, lá em Gênesis 3:8, tem um tópico que ele cita um comentarista de Gênesis. Eu acho que o nome dele é Alec Motyer. Look to the rock, an Old Testament background to our understanding. Ele cita ali um trecho, né? Na página 85. Ele fala assim, Gênesis 3:8 mostra uma consequência inadequada da gravidade do pecado. As percepções morais são obscurecidas. A perspectiva de valores centrada no ser fica bem abaixo da perspectiva centrada em Deus. A cegueira do pecado está começando a fazer efeito. Desde o momento da queda, a raça humana sofre de uma esquizofrenia moral. Não consegue negar o pecado, nem vê-lo exatamente como é. Olha que interessante. Ele está levantando uma bola, está dizendo o seguinte, nós estamos tão perdidos que a gente não consegue mais enxergar o pecado como ele é. A nossa percepção, para quem não sabe, a esquizofrenia é uma doença que você tem uma alteração nos seus sentidos. Então, a pessoa que ela é esquizofrênica, ela tem a esquizofrenia, ela é capaz de ouvir vozes que não existem. Então, ela está ouvindo alguém falando com ela, ela pode ver alguém que não existe, né? Pode ver qualquer tipo de objeto, ser animado, inanimado, e ouvi-lo. Então, a pessoa tem uma alteração no seu sentido, no seu ouvir, no seu ver, no sentir. Ela pode sentir cheiros diferentes. Então, ela tem uma alteração em todos os seus sentidos, ou em alguns deles especificamente. Quando ele fala de esquizofrenia moral, ele está mostrando para a gente o seguinte, esse autor está defendendo a ideia de que o pecado ele mudou a nossa percepção daquilo de como as coisas são.
nós não conseguimos mais enxergar o pecado como ele é. A nossa moralidade, nosso senso de moralidade está deturpado. A gente não consegue mais sentir e ver o pecado como ele é. O pecado, algo ruim, algo degradante, pode ser algo bonito. Quer ver um exemplo? Nós somos cristãos, então a gente enxerga que toda a vida humana, ela é uma bênção, é uma dádiva divina. Mas a percepção do ser humano pode estar tão deturpada que ele enxerga matar um ser humano como algo bom. Por exemplo, matar um ser humano dentro do ventre. Há pessoas que conseguem olhar para isso e conseguem celebrar isso. Celebrar a morte de um ser humano inocente dentro do ventre. E achar que isso é uma coisa boa. E achar que isso é uma coisa moralmente aceitável. Isso é uma deturpação da nossa percepção moral. Se eu consigo olhar para um ser humano indefeso, por exemplo, tem gente que defende animais, não vou defender os animais, vou defender as tartarugas nas praias do Nordeste, mas essa mesma pessoa que defende as tartarugas na praia do Nordeste, ela acredita que é certo, que é moralmente correto uma pessoa não ter o filho, olha como ela joga até com as palavras, e matar uma criança no ventre. Esse é um exemplo atual que mostra como a percepção moral da nossa sociedade está corrompida. A gente não consegue mais enxergar assassinato como assassinato. Assassinato agora é direito reprodutivo. Assassinato virou direito de reprodução. Mas defenda os ovinhos das tartarugas nas praias do Nordeste. A percepção moral de que uma coisa é certa e outra coisa é bonita. É bonito matar crianças no ventre. É uma coisa louvável. Batem palma, fazem manifestação. Isso é uma deturpação moral. É um exemplo simples, mas isso vai em todas as áreas da nossa vida. É um exemplo que talvez para nós cristãos seja um pouco mais claro, embora nem para todos, né? Nem todo mundo consegue olhar para isso e conseguir perceber que isso é uma coisa degradante. É uma coisa degradante você matar outro ser humano no ventre. Um ser humano indefeso, que não escolheu estar ali. Para algumas pessoas isso ainda é discutível. Tamanha como ele coloca, a esquizofrenia moral. Mas isso se expande para várias áreas da nossa vida. Então não pense você que porque eu entendo que o aborto é uma coisa degradante, eu estou moralmente equilibrado. Não. Existem outras áreas da sua vida que é possível que a sua percepção daquilo que é certo, daquilo que é errado, ela esteja deturpada. Às vezes você sabe que está cometendo pecado, mas aquilo não te dói mais. A sua moral já está deturpada, sua percepção já está deturpada, e você nem percebe. Então, eu deixei uma anotação aqui, para finalizar. A esquizofrenia moral distorce os nossos sentidos a ponto de não vermos mais a gravidade do pecado em que mergulhamos. É possível que você não veja mais. E você não vai perceber, enquanto não vier alguém te iluminar, que é o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, que tem o dever, o trabalho de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Basta você dar ouvidos a ele. Quem mais pode comentar sobre esse capítulo? Esse trecho aqui. Outro aspecto aqui desse subtópico, para a gente poder avançar. Nossa hora vai avançando também, a gente precisa avançar. Acho que a gente falou de quase tudo. A gente pode avançar, então? Ele coloca lá no finalzinho, inclusive, no final desse trecho do filósofo que a Rayane comentou, ele mostra dos efeitos corrosivos da queda, né, que isso modifica várias coisas. Inclusive, tem uma outra nota de rodapé, como a Reza bem colocou, que é bem interessante. A nota de rodapé da página 85 faz referência onde? Faz referência ao segundo parágrafo, em que ele coloca que o pecado ele deforma todo o componente da nossa natureza. Inclusive, ele começa distorcendo as áreas do sexo, do gênero e do amor. Perdão, do amor e do casamento. Enfim, ele vai viajar um pouquinho nesse ponto. E lá na nota de rodapé, ele comenta assim, sobre o significado do casamento, outro título do Timothy Keller. Lá, ele escreve assim, Derek Kinder comenta em relação a Gênesis 6,
3,16. O amor escorregou do reino do puramente pessoal para o dos impulsivos desejos passivos e ativos. Amar e cuidar tornou-se desejar e dominar. Existe até uma mudança daquilo que é o projeto original de Deus para o amor conjugal, que era para ser um amar e cuidar. E naturalmente é natural que você iria desejar, mas o amar e cuidar morreu. Agora é só desejar e dominar. Na nossa cultura, de forma geral, as pessoas entendem que o casamento ele é baseado nisso, no desejo e na dominação. E isso é uma distorção do projeto original divino. O casamento não é baseado no desejo e na dominação. O casamento é baseado no amor e no cuidado. E aqui, essa distorção é um dos sintomas do pecado original. O autor ele comenta disso e ele não aprofunda, porque não é para a gente ficar viajando aqui nesse tema, isso é tema para um outro livro. Mas ele só cita esse exemplo. Tamanho é o ponto que o pecado distorce a nossa percepção, que a gente olha para o casamento, e alguns de nós olhamos para o casamento como se o casamento se resumisse ao desejo de um homem para uma mulher e a dominação de um e outro, uma tentativa de um dominar o outro, inclusive, o tempo todo. E não era para ser isso o casamento. O casamento era para ser amor e cuidado. O projeto divino para o casamento era esse. E até isso foi distorcido, porque o pecado distorceu as nossas percepções morais. Distorceu tudo, inclusive isso. Quem mais pode comentar? Tem um último tópico ali, aí a gente avança. A gente precisa avançar hoje, gente. Ó, ele fala assim, ele fala que esse texto de Gênesis, ele mostra, ele consegue unir as duas principais tarefas da vida, que seria amar e trabalhar. Está lá no finalzinho desse subtópico aí, na página 86. Ele fala que esses dois aspectos da vida humana, amar e trabalhar, foram unidos nesse trecho, lá de Gênesis 3. E isso mostra que o ato, por exemplo, ele fala assim, isso explica o motivo. Você acha que as duas principais tarefas da vida, amar e trabalhar, são terrivelmente difíceis? Isso explica o motivo, né? Nesse capítulo, Deus uniu intimamente o sofrimento presente no amor, no casamento, com o sofrimento no trabalho. E aí ele cita que o ato de dar à luz ao filho, nós chamamos de quê? Trabalho de parto. Né? Parir é trabalhoso. Parir é um trabalho. E ele coloca que lavrar a terra também é chamado de um trabalho doloroso. Então agora na nossa vida a gente enxerga o trabalho como uma coisa dolorosa, como uma coisa sofrida, por conta disso, por conta da queda. Enfim, acho que aqui ele acaba resumindo sobre isso. Aí ele vai levantar uma bola para o próximo tópico, que a gente vai falar sobre os espinhos e ervas daninhas. Lá no final ele fala assim, em outras palavras, o trabalho, mesmo quando rende frutos, ele é sempre doloroso. Ele geralmente frustra e às vezes ele nos mata. E aí ele vai para espinhos e ervas daninhas. O que vocês acharam desse subtópico de espinhos e ervas daninhas? Você lembra que isso faz referência a Gênesis 3, que eu li no início do capítulo. Ele fala, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas. O que vocês acharam dos espinhos e ervas daninhas? Alguém mais teve a impressão de, quando leu isso daqui, cara, eu estou aqui. Às vezes o trabalho me frustra. Eu tenho essa sensação de que às vezes eu estou frustrado, eu estou trabalhando tanto e o meu resultado não é compatível com o investimento que eu estou dando. Eu me esforço tanto e eu não consigo o mesmo resultado que, de repente, um sucesso profissional, como Steve Jobs, ele cita, né? Eu não consigo um sucesso profissional como eu gostaria. Eu, às vezes, tenho uma utopia, uma ideia fixa na minha mente de que eu vou ser o melhor, vou colocar no meu caso que eu vou ser o médico mais brilhante possível, vou descobrir a cura para o câncer, vou descobrir a cura para doenças, e aí você começa a colocar várias ideias na sua cabeça do tipo de profissional que você gostaria de ser, mas você se frustra. Ou você faz muita coisa, você trabalha tanto e você vê pouco resultado, e aí você se sente frustrado. Quantas vezes você não se sentiu frustrado?
Espinhos e ervas daninhas, o trabalho dito por Deus. A terra maldita por conta do pecado vai produzir espinhos e ervas daninhas. O que são esses espinhos e ervas daninhas? Quem pode me falar? Já falei de algumas coisinhas aqui, mas quem pode me falar o que são os espinhos e ervas daninhas? Paulo, o que eu mais achei interessante nesse tópico, né, que ele dá exemplos bem práticos que a gente consegue se ver, né, dentro, como você mesmo falou. E aí, o que me levou a pensar, né, é porque, assim, às vezes a gente quer brigar com aquela pessoa, né, porque às vezes ela está sendo impeditivo no nosso trabalho, né, aquele colega de trabalho chato que impede de você alcançar as métricas, enfim. E aí, o que me fez pensar, né, sobre tudo, né, você tem a questão de inveja que ele fala, de fadiga, isso tudo é uma coisa real no nosso ambiente de trabalho, né? Eu, quando comecei a trabalhar, eu não imaginava né, eu não tinha essa percepção de quão duro e dificultoso pode ser um ambiente profissional, né? E, enfim, se você não se cuidar, né, de realmente querer glorificar Deus ali, você se contamina no ambiente de trabalho mesmo. E porque ele está encharcado mesmo de pecado. E o que me chamou a atenção são as questões de relacionamento, né? Porque se a gente não tem esse entendimento, né? Eu vou achar que eu vou estar lutando contra o meu colega de trabalho, que eu vou estar lutando contra o meu chefe. Na verdade, a minha luta é contra o pecado e não contra a pessoa. Então, isso foi, assim, que mais me ressaltou. Não é a pessoa em si, mas o pecado, sabe? Então, isso mudou um pouquinho a minha perspectiva, que a minha luta não é contra... É o que o apóstolo Paulo mesmo fala, né? Se eu não me engano, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades espirituais. E se a gente não tem esse entendimento, a gente vai querer brigar, sair no tapa com o nosso amigo e vai acabar pecando também. O ambiente profissional ele pode ser muito duro. E pode ser até que tenha alguém aqui que esteja participando, assistindo depois desse vídeo, que ainda não esteja trabalhando. E aí talvez isso até tente te desanimar. Não desanima, não. Mas o ambiente profissional, ele às vezes produz ervas daninhas e espinhos. O autor ele cita conflito, inveja. Você pode estar fadigado, às vezes você está cansado de tanto trabalhar. Às vezes aquilo ali te cansa. Às vezes um ambiente competitivo, ele pode te fazer olhar para si e você achar que não vou conseguir, te desestimular. São os espinhos e ervas daninhas que o ambiente profissional muitas vezes ele produz. Às vezes um querendo engolir o outro, um querendo passar o outro para trás, e você se vê no meio disso tudo. Como é que você vai se portar no meio disso tudo? Primeiro sabendo que isso vai acontecer, tendo consciência de que isso vai acontecer, e aí você vai se preparar para esse momento. Mas não desanima. O ambiente profissional ele tem os seus percalços. Às vezes tem ambientes profissionais que são mais convidativos, digamos assim, do que outros. São mais confortáveis de você estar, né, de você gostar de estar ali. Mas em qualquer ambiente profissional, você vai ter que lidar com conflitos, você vai ter conflitos. E ele vai dar sabedoria de você se portar. Mas o trabalho tem ervas daninhas. Ninguém conta isso pra gente. Tá? A gente fica imaginando que nosso trabalho serão só flores. E não são flores apenas, né? Às vezes a gente se sente inútil. Ele fala até da perene inutilidade. Mas uma das maldições do trabalho em um mundo despedaçado é a sua perene inutilidade. Às vezes você não consegue encontrar sentido. Ele vai falar isso no próximo capítulo. Você não consegue encontrar sentido naquilo que você está fazendo. Mas às vezes você tem tantos conflitos, tantos problemas no seu trabalho que você não consegue, você se sente frustrado, né? Você não consegue realizar os seus sonhos dentro do trabalho. Você às vezes não se sente realizado. Essa frustração, aprender a lidar com essa frustração também é importante. O que mais chamou a atenção de vocês aí nesse capítulo? Vocês já se sentiram assim? Ele cita aqui, inclusive, na página 87, o que significa o fato de o trabalho ser infrutífero? Que é o título desse capítulo. Significa que em todo o nosso trabalho antevemos mais do que conseguimos realizar, tanto pela falta de habilidade. Nossa, às vezes nós não temos tanta habilidade assim para conseguir desempenhar tão bem o nosso trabalho. E isso a gente fica até
torna o nosso trabalho, na verdade, infrutífero. Mas também pode ser pela resistência ao redor. Às vezes nós somos habilidosos, mas a gente tem tanto percalço na nossa vida profissional, no nosso ambiente de trabalho, às vezes as coisas não estão colaborando, às vezes está faltando recurso, às vezes tem os recursos, mas não tem pessoas habilitadas, às vezes as pessoas não estão colaborando, a equipe não está colaborando, e aí o trabalho não consegue sair, você não consegue desempenhar um bom trabalho, o resultado está ruim, né? Às vezes a resistência ao redor te faz ter um trabalho infrutífero. E ele continua: o trabalho inclui sofrimento, conflito, inveja e fadiga. E a questão de que nem todos os nossos objetivos são alcançados. Aí ele vai citar aqui alguns exemplos, né? Que a gente sonha com uma carreira profissional e com um trabalho que exerça toda a capacidade de excelência, mas talvez não tenhamos essa oportunidade. Ou se tivermos, às vezes a gente não consegue realizar um trabalho tão bem quanto ele deveria ser feito, né? Os conflitos entre nós e os nossos colegas sugam a nossa confiança e minam a nossa produtividade. Ninguém gosta de falar desse assunto. Ninguém gosta de pensar que isso vai acontecer. Mas talvez só de falar um pouquinho disso aqui você já tenha se identificado. Eu, quando li isso aqui, embora esteja trabalhando efetivamente há poucos meses, entrei poucos meses na vida profissional, várias vezes eu senti isso. Quanto mais quem não entrou vai sentir. E quem já está aí há algum tempinho na vida profissional, quantas vezes você não sentiu isso? São as ervas daninhas. Fala, Cris. Sobre isso que você falou, né? Quando eu li aqui também pensei um pouco do que você falou. E quando a gente fez um estudo sobre trabalho com jovens, a gente fez focado nas habilidades comportamentais, né? Que hoje as empresas chamam de soft skills, né? Para onde você vai estudar sobre o mundo corporativo, você vai ver falar de soft skills. E assim, aí quando a gente fez esse estudo, eu fiquei pensando, falei, gente, eles estão ansiando por algo que já existe na Bíblia, né? E Deus já ensinou ali pra gente, que é o nosso comportamento diante disso tudo. Porque não é fácil. Ou talvez quem está começando agora não vai conseguir entender, assim como quando eu comecei, por exemplo, demorou para entender, só estou começando a entender agora muitas coisas dessas ervas daninhas que acontecem. Mas, assim, não sei se vocês já ouviram, quando você está dentro do ônibus, no final do expediente, você saiu do trabalho, você ouve as pessoas falando do trabalho, todo mundo está reclamando da mesma coisa. Esses são os mesmos problemas, parece que em todo lugar, né? E hoje as empresas estão procurando, estão ansiosas por pessoas que saibam se comportar diante disso tudo, né? E é a famosa soft skills que eles falam. Então, assim, isso aqui, eu pensei a mesma coisa, a gente ter o entendimento, primeira coisa, de que existem essas coisas, já nos ajuda bastante no ambiente de trabalho, né? E manter ali como que eu posso dizer, um bom comportamento diante disso tudo, aí é só Jesus, pedindo sabedoria mesmo ali, porque o mundo não tem isso para ensinar, não tem, tipo, e o que tentam ensinar hoje, você vai lá no Google, você acha muita coisa sobre soft skills, só que o que eles tentam ensinar de uma forma muito assim, por cima, já está aqui. Eu gosto muito de ler provérbios. Se você ler só provérbios, está tudo ali. O que eles estão desejando lá fora. Que a gente faça, a forma que a gente se comporta. Então, era só isso que eu queria acrescentar sobre o que você estava falando. Deus não nos deixaria, né, Deus não, a Bíblia fala, né, o Senhor não nos daria uma tentação, não nos permitiria entrar numa tentação que nós não pudéssemos suportar, né, não nos deixaria passar por uma tentação que nós não pudéssemos suportar. Ele já nos deu todas as habilidades, tá tudo no livro, aquele livro, capa preta. Talvez o seu seja rosa, talvez o seu seja roxo, talvez o seu seja azul, não importa a cor da sua Bíblia, mas está lá no livro. E esses soft skills estão todos na Bíblia. Todos na Bíblia. Vai procurar, vai meditar. Provérbios está cheio.
lotado. E você veja que essa metáfora dos espinhos e ervas daninhas, os espinhos, você se espeta e dói. Então, existem dores, sofrimentos, né? Você vai encostar ali, vai doer. E as ervas daninhas, na verdade, são plantas que crescem sobre outras e sugam e drenam nutrientes e drenam energia, né? E às vezes você está no seu trabalho, às vezes você se sente sugado. Tem coisas que te fazem perder tempo, tem coisas que te fazem perder energia, se desgastar, te desgastam. Então aqui é uma metáfora dos espinhos e das ervas daninhas, né? Na palavra está bem explícito, espinhos e ervas daninhas, mas nós podemos entender dessa forma, dependendo aqui que é uma metáfora. E existe isso no nosso trabalho. Existem coisas que no nosso trabalho vão gerar dor, sofrimento, e também vão tentar nos sugar. E aí, a gente tem que aprender com Cristo o que fazer nessas situações. A palavra está cheia de exemplos, cheia. Para que a gente possa ser produtivo, possa não perder a confiança, possa não se fadigar. O que mais chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Tem um trecho que eu destaquei aqui também. É o último parágrafo da página 87. Ele fala assim: você deseja muito contribuir de verdade para a sua empresa ou destacar-se como especialista em seu campo de trabalho, que eu tinha comentado. Talvez sonhe em transformar o mundo, fazer uma melhoria extraordinária na sociedade ou causar impacto duradouro na cultura. Pouquíssimas pessoas alcançam esses objetivos na vida, e mesmo as que à distância parecem ter empregos fascinantes, têm a sensação de que suas verdadeiras aspirações são frustradas com a mesma frequência com que são alcançadas. E nós, que fazemos parte da maioria, por mais que não queiramos admitir, somos os que muitas vezes contribuem para frustrar as realizações dos outros. Talvez você nunca tenha percebido, mas talvez você, se não tomar cuidado, você pode ser usado pelo maligno para frustrar outras pessoas no seu ambiente de trabalho, também no ambiente de escola. Seja um canal de bênção, não seja um canal de maldição. Vigia também com as suas palavras. E se você, por exemplo, se você for um mau funcionário, pensa lembra daquele ministério da... Me lembra aí, gente, como é que é o nome? É Ministério da... é que a gente falou agora no capítulo anterior. Ministério da Eficiência, foi isso? Da Competência, Ministério da Competência. Lembra do Ministério da Competência? Se você for um mau funcionário, se você fizer mal o seu trabalho, você não vai sobrecarregar os seus colegas? Ou você pode não atrasar o trabalho dos seus colegas? Independente de qual área seja. Por exemplo, eu sou médico. Se eu fizer maus atendimentos, por exemplo, estou numa emergência, eu faço maus atendimentos, de repente eu não faço atendimentos tão bons, e aí eu fico passando para o meu colega ficar atendendo. Ou eu demoro muito para atender, e aí meu colega tem que se sobrecarregar, ou eu atendo mal, que quando tem que revisar os casos, meu colega vai ter que refazer tudo de novo, porque eu fiz um mau atendimento. Um exemplo bobo da minha área. Mas pensa na sua área, cada um tem a sua área. E aí você pode observar que na sua área, se você fizer mal o seu trabalho, você vai sobrecarregar os seus colegas. Você não vai provocar esse tipo de sensação? Você não vai estar frustrando seus outros colegas? Talvez você seja a erva daninha dos seus colegas. Cristão, não seja a erva daninha dos seus colegas. Faça bem o seu trabalho. Se você fizer bem o seu trabalho, você não vai prejudicar os outros. Se você fizer bem, praticar o Ministério da Competência que a gente tanto falou. E aqui eu queria deixar uma última pergunta, se ninguém tiver mais nada para falar. Não, antes disso, antes dessa última pergunta, tem outro tópico aqui também que eu anotei, que aí fica de reflexão para a gente. Ele fala de, enfim, estabelecimento médico. Aqui tem um trecho que fala bastante sobre a área médica, né? Então isso acabou me tocando um pouquinho, porque toca um pouquinho na minha área da saúde. Mas, enfim, ele coloca assim: nesses casos, os espinhos e ervas daninhas brotam do distanciamento entre as pessoas, cujas raízes residem na perda de nosso relacionamento com Deus. Portanto, até em nossos melhores dias, cada um de nós trabalha dentro de um sistema
que parece empenhado em nos prejudicar. Talvez onde você trabalha, você sinta isso. Parece que está tudo contribuindo para poder te prejudicar no trabalho. E você até tem uma sensação de perseguição. Não tenha. São espinhos e ervas daninhas que estão na terra, onde você está cultivando. Então, não se perca aí. Faz parte. Precisa aprender a lidar com isso. E precisa superar tudo isso. Lembra que a palavra fala que em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, não se perca nisso. Fala, Raíssa. Paulo, essa última questão aqui falou bastante comigo, né? Portanto, até em nossos que você deu, né? Porque eu trabalho por conta própria. Então, quando eu vi esse sistema que parece empenhado em nos prejudicar, ultimamente meu irmão estava vendo algumas questões tributárias e tal. Eu assim, cara, eu me lembrei do Estado, porque para quem é empreendedor no Brasil, assim, o Estado é a nossa erva daninha. Então, eu falei assim, meu Deus, não tem como não lembrar disso, porque é muito real. Pois é, quem coloca tanto imposto, né, em cima dos trabalhadores, é tanta burocracia. Quem é empreendedor entende, né, disso. Eu, pelo menos, eu não sou empreendedor, né, ainda não, mas o pessoal fala bastante disso, né, que é tanto imposto, tanta taxa, tanta legislação. Você sabe que tem empresas que contratam, é mais barato você contratar, sei lá, dezenas de contadores para poder resolver todas as questões de taxas, de legislação, do que ficar tomando processo depois, ou do que ter a receita batendo na porta da empresa, porque é tanta burocracia, tanta lei para poder cumprir, que sobrecarrega, às vezes, quem quer fazer o certo. Mas, às vezes, por desconhecimento, a pessoa ela acaba se prejudicando, né? Os empreendedores aí que o digam. Raiz é uma delas aí, o seu trabalho é de empreendedor, então, imagina, as ervas daninhas aí, às vezes, são o próprio Estado, né? Com tanta lei, com tanta taxação, e dificulta a vida de quem quer produzir riqueza, quem quer produzir, fazer um negócio. Que Deus te ajude, Raíza, e ajude a todos os empreendedores aí que estão participando da reunião. Então, gente, eu quero fazer uma pergunta aqui, deixar desse tópico, deixar uma pergunta para você. Você já se sentiu improdutivo? Você já se sentiu desgastado? Não se surpreenda. Isso, às vezes, vai acontecer. Então, aqui é um ponto importante. Busque se renovar em Deus. Peça, exponha as suas frustrações, o seu desgaste a Deus e peça a Ele sabedoria, principalmente para você se portar. Como cristãos, precisamos ser sábios no nosso portar no dia a dia do trabalho. E isso vai repercutir muito na nossa eficiência, naquilo que eu vivo desgastado. Se você é um profissional que vai sempre levanta de manhã e parece com peso, você vai trabalhar, tem que voltar para aquele ambiente de trabalho. Alguma coisa está errada. Existem espinhos, existem ervas daninhas, mas Deus ele quer que você vença, inclusive, aí. Então, peça a Deus sabedoria, peça a Ele força, entendimento, para você se portar muito bem. Paulo, eu não entrei ainda na vida profissional, ainda estou na escola, ainda estou no pré-vestibular, na faculdade. Logo aí, na sua escola, na sua faculdade, no seu pré-vestibular, enfim, no seu curso que você esteja fazendo, você está começando a treinar essas habilidades de convivência no seu dia a dia. Então é importante que aí você aprenda a lidar com seus colegas, que aí você aprenda a superar frustrações, aí você aprenda a ser testado, a se apresentar, enfim, todas as habilidades que você vai viver na sua vida profissional, muitas delas já são trabalhadas na fase em que você está. Então não se perca, não perca, na verdade, a oportunidade de você exercer essas habilidades e desenvolvê-las bem. E aí você começa a exercer os princípios bíblicos que a gente estava falando. Começa a exercer esses princípios bíblicos já na escola. Quando você chegar na sua vida profissional, você vai tê-los aí já como parte da sua vida. Não vai ser tão difícil assim para você. Embora para todos, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Todo mundo tem a gente vai ter a dificuldade, enfim, é possível ter. Pessoal, avançando então para o próximo tópico, aceitando a improdutividade. Ele faz uma citação de Amadeus, do Peter Schaeffer, e ele faz uma comparação. Quem nunca leu, como eu nunca li Amadeus, então às vezes a gente fica um pouquinho perdido. Mas a gente consegue inferir um pouquinho o que ele está falando sobre os respectivos personagens. Basicamente, ele fala de dois, do Mozart e do Antonio Salieri. Mozart, muita gente já deve ter ouvido falar, foi um grande compositor que ficou muito famoso no mundo todo. Compôs diversas músicas clássicas, tem diversas sinfonias
que são ouvidas, são tocadas aí até hoje. E se eu não me engano, não sei se era o Mozart que era surdo, e conseguiu, não sei se era o Mozart ou se era um outro desses compositores. Mas, de fato, o Mozart foi um compositor muito famoso. E esse outro compositor, chamado Salieri, ele também é um bom compositor, só que ele não ficou tão famoso quanto. E ele cita que na peça Amadeus, o Peter Shaffer, que criou essa peça, seria uma peça tipo uma peça de teatro, né? Pelo que eu entendi, uma dramaturgia. E aí ele coloca uma relação entre o Antônio Salieri e o Mozart, como se o Salieri tivesse uma inveja do Mozart, quisesse ser tão produtivo quanto o Mozart, quisesse ser tão famoso quanto o Mozart. E ele pega dentro dessa peça, é uma obra cultural, que aí você precisa conhecer para entender com mais profundidade, mas na leitura você consegue inferir algumas informações. E aí o que chamou a atenção de vocês entre o Mozart, o Salieri, a abordagem de cada um deles? Comentem aí, o que vocês acharam dessa parte? Mozart, Salieri. Digam para mim. Digam para nós. Comentem, compartilhem. Só Reisa. Não, o que eu achei legal é que ele leva a gente a pensar duas coisas, né? Porque ele fala que não é deixa eu tentar formular aqui de uma forma que fique prática. Às vezes, eu lembrei aqui muito da parábola da distribuição dos talentos, né? E ele fala que, por exemplo, Salieri, embora ele não tivesse o talento de Mozart, ele não quer dizer que ele não era um bom músico. Ele até era, mas ele não produzia peças magistrais como a de Mozart. E aí ele falou assim, o Tim Keller ele até fala, né? Só porque você não consegue realizar suas mais altas aspirações no trabalho, isso não significa que fez a escolha errada, ou que está na profissão errada, ou que deve passar o resto da vida buscando a carreira profissional perfeita. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente até é vocacionado para uma determinada profissão, por exemplo, a gente tem 1 trilhão de jogadores de futebol, mas não, só tem um Neymar, só tem um Messi, são poucos, né? Agora imagina se o restante ficasse achando, poxa, se eu não sou igual o Neymar, eu vou desistir, talvez eu escolhi a profissão errada. E isso me faz lembrar que existe aquele que recebeu mais talentos, outro que recebeu um talento mediano, e outro que recebeu um talento, sabe? E isso não quer dizer que um tinha um valor melhor que o outro, e aqui a gente fala, né, sobre a questão de valores e tudo mais. Então, isso me chamou muita atenção, né, que a gente deve estar preparado justamente para essas frustrações e que, né, nesse mundo pecaminoso vai nos levar, de certa forma, a comparações, né? E aí isso vai vai gerar ressentimento dentro do nosso coração, principalmente ressentimento contra Deus. Por que Deus fez o outro mais talentoso do que eu? Vai gerar frustrações, enfim, tudo isso que a gente já falou, né, que são consequências do pecado. E outra coisa que me chamou a atenção aqui é que ele fala assim, Deus pode mudar, e muitas vezes muda o que nos chamou a realizar. E que na nossa caminhada, né, Deus pode mudar a nossa vocação, o nosso chamado. Eu achei isso bem interessante, porque de fato acontece, né? Essa semana eu estava ouvindo um podcast, acho que com a era a Helena Tanuri no Dizescope, e a Helena Tanuri, ela começou cantando no Diante do Trono, lá nas configurações iniciais, e hoje ela é pregadora. E ela falou assim, olha, ela falou exatamente isso daqui, que Deus muda os chamados em determinadas estações. Não quer dizer que isso é para todos, mas pode ser que às vezes você vai começar numa posição e Deus vai te chamar e te vocacionar para outra, ou no intermédio da tua vida você vai descobrir a sua verdadeira vocação. Né? E eu acho que isso é muito comum, eu até anotei aqui, principalmente para jovens, né, que hoje entram tão cedo, com 17, 18 anos, tão imaturos, já tem que tomar uma decisão tão séria, né, sobre a questão da sua profissão, e aí, quando estão na metade do curso, ficam naquele dilema, será que eu devo trocar, mudar e tal? Eu estou insatisfeito, e isso é muito normal que aconteça, né? De você, no meio de uma faculdade, você achar assim, olha, não sou vocacionado para isso, eu quero mudar. Né? Então, são coisas que acontecem mesmo, que são normais, e às vezes, se a gente não souber lidar com essas situações de uma forma mais leve, né, a gente acaba trazendo culpas
e um trilhão de coisas e tornando a caminhada muito pesada. Fala, Sara. Só pegando um gancho no que a Raíza estava falando sobre os talentos, os diferentes talentos que Deus dá. Né? E eu fiquei pensando que isso acontece também, às vezes, no contexto da igreja. Pensando assim, eu não canto, não sou no Ministério de Louvor, mas pensando assim no Ministério de Louvor, tem vários ministros que cantam, mas claramente tem ministros que aparentemente, e na verdade não só aparentemente, né, eles cantam melhores uns que os outros. Mas isso não significa, como a Raíza falou, que eles têm valor menor ou maior um em relação ao outro. A questão na parábola vai falar não o valor não estava na quantidade de talentos que eles receberam, mas no que eles fizeram com aquilo. Então, às vezes, quando a gente se vê menos, né, ou, poxa, eu não tenho tanto talento quanto outra pessoa, se a gente paralisar nisso, é que está o problema. Porque o Senhor também colocou um pouco na nossa mão, né, uma porção, então o que nós vamos fazer com aquilo? Eu, particularmente, fico bem confrontada com isso, porque eu tenho uma mania de perfeccionismo, sabe? Eu quero encontrar a coisa mais bela, criar a coisa mais maravilhosa. Se eu vou escrever um texto, tem que ser o texto. E isso me traz uma reflexão de, poxa, eu posso fazer algo bom. Não preciso ficar pensando em fazer sempre o melhor. Não porque eu não vou me esmerar, né? Não vou me dedicar naquilo. Mas existem pessoas que vão escrever melhor que eu, e tudo bem. Por isso, e é bom que aconteça isso, né? Eu vou alcançar outras pessoas também. E tá tudo bem. Essa parábola dos talentos ela é muito rica, ensina muitos princípios para a gente. E aqui o autor ele mostra que a gente não pode se basear naquilo. Se eu não sou um mestre, se eu não sou uma pessoa muito proficiente naquilo que faço, então eu estou na profissão errada. Não. O ponto é que não é isso. Né? Não significa que você fez a escolha errada. Então, isso que a Raíssa também comentou, não se perca não use isso como um parâmetro. Às vezes você não está indo bem na tua profissão, então para e pensa bem. Será que eu não estou fazendo com o coração? Será que está faltando habilidade? Está faltando capacidade? Está faltando habilidade não no exercício da minha profissão, às vezes está faltando habilidade para conseguir manejar os problemas. Então busque capacidade de Deus. Às vezes falta interesse. Talvez o seu interesse, você não está interessado naquilo que você está fazendo. Talvez o seu interesse esteja em outra coisa. Talvez aí você possa começar a orar. Senhor, não é isso daqui que você tem para mim? Então me abre uma outra porta. Me ajuda para eu conseguir mudar, então. Aí você pode, de repente, decidir mudar a sua ação profissional, né? A sua profissão. E aí você pode começar a se encontrar em outra profissão. Eu achei um ponto interessante também aqui desse subtópico, foi a percepção sobre o trabalho em diferentes contextos. Ele cita aqui na página 90 como que depois da Grande Depressão Americana e de 2 guerras mundiais, a geração dos pais dele enxergavam, dos pais e avós, eles eram gratos por qualquer tipo de trabalho, porque um trabalho significava a sobrevivência da família. E ele mostra que existe um contraste com a geração dos filhos dele, porque a geração dos filhos dele, eles insistem, né? E somos nós, essa nossa geração é isso. Nós insistimos que o trabalho seja algo gratificante e frutífero, e que se encaixe perfeitamente nos nossos talentos e sonhos, né? Que nós realizemos algo fantástico para o mundo, como o executivo do Google, que ele está citando, ou outros tipos de pessoas. E aqui eu acho interessante, vocês já pararam para notar essa diferença? Como nossos pais e avós, às vezes eles estavam satisfeitos com o trabalho que eles tinham, simplesmente porque eles tinham de onde tirar renda para sustento da família deles. E nós, se a gente está um pouquinho insatisfeito com o trabalho, se a gente está um pouquinho, sabe, não é o ideal, não é aquilo que eu gostaria, então eu me torno uma pessoa insatisfeita com aquilo que eu tenho, e aí eu sou uma pessoa que não sou realizado por isso. E a realização, às vezes, dos pais e avós nossos, dos bisavós, era simplesmente ter de onde tirar uma renda para sustentar a sua família, para sustentar os seus pais, para sustentar os seus avós. Né? Falando dos bisavós sustentarem os avós sustentarem os seus pais. Olha que percepção diferente. Talvez seja interessante olhar para essa forma de enxergar o trabalho,
porque a gente se torna, até nós podemos nos tornar, inclusive, pessoas menos frustradas. Diante de um contexto de guerra, ter um trabalho, diante de um contexto de crise, ter um trabalho já é muito gratificante. Para pensar, a gente passou por um contexto de pandemia, né? A gente passou aí nesse contexto de pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e não tinham de onde tirar o sustento. Diante de um cenário de crise, se você tinha um emprego, você pode olhar para o lado e falar assim, poxa, meu colega não, meu amigo, conhecido, de repente estava desempregado e ficou quase a pandemia inteira desempregado, desesperado, porque não tinha de onde tirar comida para colocar na sua mesa, às vezes para os seus filhos, enfim. E você talvez tivesse. Talvez você olhando para o lado, você possa ser um pouquinho mais grato. Ah, mas não é o emprego ideal. Tudo bem, mas foi o emprego que Deus te permitiu ter? Talvez aí já tenha motivos para agradecer a Deus, né? Então, esse contexto, né, de, Deus, por que eu tenho esse emprego? Talvez essa ingratidão. Olhe para o seu emprego também com gratidão. Ah, mas não é o que eu gostaria de ter na vida. Eu gostaria de fazer outra coisa. Calma. Coloque diante de Deus. Senhor, estou aqui. O que eu tenho hoje é isso. Mas o meu desejo é outro. Apresento isso para Deus. Senhor, me dá. Eu gostaria de fazer isso na vida. Senhor, me abre essa oportunidade. E vai observando, vai encaminhando para poder seguir nisso. Mas não seja uma pessoa ingrata com seu emprego. Ele está aqui hoje. Está aqui hoje te ajudando a se sustentar, está hoje ajudando. E nele, inclusive, você vai desenvolver habilidades que podem ser úteis lá na frente. Ah, Paulo, mas não tem nada a ver com o que eu vou fazer no futuro. Amém. Mas não está tirando o seu sustento daí? Então, pelo menos aí, seja grato. Ah, não quero mais. Então, beleza. Então, peça a Deus e mude de emprego depois. Mas você vê como é que é diferente a percepção. Quem não tem nada, quem está no contexto de crise, ter de onde tirar uma renda é gratificante. Só de você não viver no sufoco, de não saber de onde vai tirar recurso para se sustentar, para sustentar a sua família, isso é desesperador, né? E quando a pessoa está desempregada, realmente ela passa por um desespero muito grande. E a gente fica, às vezes, elaborando, não, porque se eu não tiver o emprego dos meus sonhos, eu serei uma pessoa frustrada, não serei uma pessoa realizada. Pera lá, calma, o mundo não vai acabar por isso. Põe a cabeça mais no lugar, seja mais maduro. Achei interessante esse ponto aí. Num contexto de crise, guerra, e num contexto de pós-crise, pós-guerra. Como que às vezes a gente enxerga de uma forma diferente, né? Em tempos de paz, a gente busca satisfação, realização pessoal. Em tempos de crise, às vezes a gente prioriza, pelo menos só quero ter um empreguinho, só quero ter de onde tirar minha renda. Achei interessante. Mais algum tópico, gente, sobre esse daqui? Então a gente avança. Acho que a gente vai ter que parar nesse capítulo mesmo, viu? Não deu para avançar, gente. Tem que começar a limitar. Vamos limitar assim, ó, de 9 às 10 vai ser um capítulo, de 10 às 11 tem que ser outro capítulo. A gente avançar, senão não dá. Ainda bem que esse livro tem menos capítulos aí, acho que são menos de 10 capítulos, então a gente vai conseguir. Já estamos quase na metade. Próximo tópico. Consolação profunda. Consolação profunda. A respeito disso, o que temos a dizer aí? Ele fala que Gênesis 3,18 não fala apenas dos espinhos e ervas daninhas, que eles brotariam do solo, mas também fala que nós comeríamos das plantas do campo. O que vocês acharam dessa questão da consolação profunda? Ele coloca aqui 2 pontos, né? Ele fala que, por conta da queda da raça humana, o nosso trabalho ele pode ser profundamente frustrante, nunca tão produtivo quanto gostaríamos e muitas vezes um fracasso total. Você vai lendo isso daí e fala assim, meu Deus, por que eu estou lendo esse texto, né? Eu vou dizer que meu trabalho é um fracasso, vou dizer que meu trabalho é tudo isso, mas por conta da queda, a gente pode ter essa percepção, uma percepção equivocada. Mas muitas pessoas, elas variam, e aqui o autor coloca nesse ponto, que muita gente varia entre o ponto do idealismo, de enxergar que no meu trabalho eu farei, ele cita aqui, né? Por intermédio do meu trabalho, mudarei as coisas, farei diferença, realizarei algo novo, farei justiça no mundo. Aí eu posso continuar. Eu vou descobrir a cura do câncer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou inventar, eu vou
eu vou realizar, eu vou mudar a sociedade, eu vou transformar, eu vou fazer leis. A gente vive oscilando entre o idealismo e o outro lado, que seria o ceticismo. Um discurso completamente diferente. Veja só. Nada muda de verdade. Não se encha de esperança. Trabalhe para se sustentar. Não se envolva demais. Tire o máximo proveito do que você puder. Não se esforça muito, não. Trabalhe, não espera muita coisa do seu trabalho. Tem gente que oscila entre esses dois. Ele chama de idealismo e o ceticismo. Né? Que às vezes a gente acaba oscilando por conta disso. Tem pessoas que vivem no idealismo, tem pessoas que vivem no ceticismo. Elas enxergam o seu trabalho como uma coisa qualquer. Tem outras que enxergam o seu trabalho como tudo na sua vida. E ele coloca que o trabalho continuará dando fruto, embora nem sempre cumpra o prometido. O trabalho será tanto frustrante quanto gratificante. Mas, às vezes, ele nos oferece um vislumbre da beleza e genialidade extraordinária que poderiam ter sido características comuns de todas as tarefas e que, pela graça de Deus, voltarão a ser no céu e na terra. O fato é que, em termos esse tópico, ele mostra que, às vezes, nós oscilamos entre esse idealismo, essa visão idealizada, e essa visão cética. Às vezes a gente está num polo, está no outro, às vezes a gente fica oscilando. Mas, para os cristãos, né, a gente não pode perder a esperança. E para nós cristãos, nós temos uma consolação profunda, que Deus trabalha no nosso coração. E ele fala assim, lá na página 92. Por causa de sua esperança na história de que Deus vai redimir o mundo que ele criou, os cristãos sentem uma consolação profunda, que os capacita a trabalhar de todo o coração e nunca ficar irremediavelmente desconsolados pela realidade frustrante que existe no mundo, onde os espinhos crescem, como a gente tinha comentado, enquanto os cristãos tentam cultivar outras coisas. O fato é que, diante dos espinhos que a gente estava comentando, das ervas daninhas, nós precisamos manter a esperança. Nós precisamos ser consolados. A gente passa por tribulações na nossa vida profissional também, às vezes altos e baixos. Às vezes nos encontramos desempregados e a gente tenta, isso às vezes inquieta a nossa alma. O ponto é que nós podemos encontrar consolação profunda em Deus. E ele coloca isso aqui. Às vezes o cristão ele está trabalhando e nós percebemos que a gente trabalha e às vezes a gente não consegue enxergar o fruto do nosso trabalho. O que isso gera? Frustração. Estamos frustrados? O que a palavra nos fala? Para a gente se voltar a Deus e buscar a consolação profunda nele. Olha só. Em Romanos 3:23, ele coloca aqui. Da mesma forma que aceitamos o fato de que nós pecadores sempre somos destituídos da glória de Deus, também aceitamos o fato de que nesse mundo o nosso trabalho sempre será deficiente, porque sabemos que o nosso trabalho nessa vida não tem a palavra final. Quer dizer, se eu sei que eu sou destituído da glória de Deus, porque eu pequei, e eu tenho essa condição, e Deus que me resgata dessa condição constantemente, eu também posso compreender que no meu trabalho nem sempre eu vou ter, a plenitude daquilo que eu gostaria. Mas eu vou viver bem com isso. Por quê? Porque Deus vai me abrir portas. No meu trabalho, Deus vai me fazer ser mais que vencedor. Então, ele cita aqui uma música que até eu mandei lá no grupo, não sei se vocês viram, Joy to the World, que ele cita a música, né? Não permita que o pecado, sofrimentos cresçam, nem espinhos infestem o solo. Ele vem derramar suas bênçãos até onde a maldição chega, até onde a maldição chega, até onde a maldição chega. Ele vem derramar suas bênçãos nisso. Fato é que Deus derrame as suas bênçãos também na nossa vida profissional, que a gente possa ser consolado por Ele, independente da situação que a gente esteja. No ponto mais alto da nossa carreira, no ponto mais baixo da nossa carreira, Deus vai nos fazer chegar e vencer. Porque em tudo nós somos mais que vencedores. Esse é o ponto. Alguém mais quer comentar sobre esse capítulo? Infelizmente, nós nos prendemos bastante aqui no capítulo 5 e não conseguimos avançar para o 6. E aqui eu quero que vocês me ajudem. Próxima reunião nós chegaremos a 2 capítulos por reunião. Vamos avançar, um passo de cada vez. 1 hora cada capítulo, limitado. E aí eu preciso da ajuda de vocês para a gente conseguir
fazer a reunião render. Então, o próximo tópico vai ser o trabalho perde o sentido. Mas não dá para a gente abordar hoje, que a nossa hora já vai avançando. Alguém quer fazer algum comentário a mais sobre esse capítulo? Agora a gente já terminou, pode comentar. Semana que vem a gente vai tentar otimizar um pouquinho. Mas então, o nosso trabalho muitas vezes ele parece infrutífero e a gente precisa encontrar em Deus solução para isso. Né? E aí, concluindo, se nós nos percebemos frustrados diante do trabalho, nós precisamos buscar consolação em Deus e sabedoria para lidar bem com essa frustração. Fala, Reni. Então, como nós estávamos estudando, né? É normal que hajam frustrações, né, no trabalho, que haja os espinhos, né, as ervas daninhas, como consequência do pecado, normal. Tanto que ele até falou, né, nos tópicos anteriores, né, se a gente já percebeu como é difícil amar e trabalhar, né, como é trabalhoso, como é difícil, né, fazer essas duas coisas, né, isso tudo é por consequência do pecado. Então, algo que a gente, né, vai ter que lidar, porém, né, nesse último tópico ele fecha dizendo que a gente precisa saber que o trabalho, por meio dele, a gente também pode colher frutos bons, né? Então, muitas coisas importantes a gente pode fazer através do trabalho. Então, não é só porque existem essas dificuldades, que é porque é pra gente não desejar trabalhar, igual muitas pessoas hoje em dia, né, querem ficar ricas com coisas fáceis para não ter que trabalhar, querem ficar milionárias, querem ganhar na loteria para não ter que trabalhar, sendo que o trabalho ele é um propósito, né, de Deus. Só que, como a gente viu, devido à consequência do pecado, o pecado mudou muitas coisas, distorceu muitas coisas de todas as áreas da vida humana. Mas a esperança e com o Senhor, né, com Deus, né, ele sempre será a nossa esperança. Então, com ele, a gente consegue vencer todas essas dificuldades e cumprir o propósito que Deus tem para nós. Não tem como a gente fugir disso e se realizar, né? Então, não adianta a gente criar as nossas próprias soluções. Como eu falei, muitas pessoas querem ficar ricas para não ter que trabalhar. Mas também não é assim. Há um propósito de Deus através do trabalho. Então, que a gente não venha se esquecer disso, de que há também como colhermos bons frutos do nosso trabalho, que é o que ele fecha aí nesse tópico, né? Nesse último tópico. Nós temos essa consolação profunda em Deus, sabendo que Ele tem propósitos na nossa vida e o trabalho é um deles. Então vamos buscar em Deus esses propósitos que Ele tem para a nossa vida profissional e que Ele possa também nos usar na nossa vida profissional. Não enxergar nosso trabalho como infrutífero. Se estiver infrutífero, peça a Deus sabedoria para torná-lo frutífero, porque em tudo que nós colocarmos a mão, nós precisamos ser mais que vencedores. Né? Onde nós colocarmos a nossa mão, que seja abençoado. Assim como a gente lembra lá do Isaac, né? A gente lembra de vários... o Isaac, se não me engano, foi o Isaac que teve isso. Né? Para cada semente que ele plantava, ele colhia 100. A gente precisa ter essa bênção na nossa vida vivificada. Precisamos ser produtivos, frutíferos no nosso trabalho. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o sentido. Às vezes, uma dificuldade que nós temos no trabalho é que nós perdemos o sentido. Às vezes, aquilo que a gente está fazendo perde o sentido. A gente vai falar muito sobre esse assunto semana que vem. Então, não perca esse tema na próxima semana. Pessoal, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pelo tardar da hora. A gente procura manter no máximo aqui 2 horas de reunião. A gente vai tentando abreviar isso na medida do possível, mas a gente vai conseguir. Vamos agradecer então a Deus pela reunião de hoje. Muito assunto, muito tema, mas com certeza Deus falou aqui aos nossos corações, deixou muitas lições para nós, para que a gente não perca isso. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma reunião, por mais um encontro aqui do Clube Leitura e Graça, em que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, através desse livro, e ele baseado nas tuas escrituras, repleto de textos aqui, desde o Novo, do Antigo Testamento, que tem nos ensinado a observarmos como na nossa vida
Às vezes nós nos encontramos frustrados. Às vezes nos percebemos a nossa profissão como algo infrutífero. Às vezes começamos a observar a nossa profissão, até pensamos em mudar. Senhor, nós precisamos do Senhor para nortear a nossa vida. Pai, o pecado veio e destruiu muita coisa na vida do ser humano. E nós comentamos muito sobre isso hoje aqui. Mas o Senhor veio para nos resgatar. Então, Senhor, na nossa vida, não pode ter nada destruído, nada destroçado. Pai, nos ajude a reconstruir aquilo que está destruído. Nos ajude, Senhor, a edificar, Pai, um bom entendimento, a consolidar tudo aquilo que o Senhor nos deu. E, Senhor, a nossa profissão também é algo que o Senhor nos deu. Então, aqui, Pai, que o Senhor nos capacite, nos ajude a vencer cada um dos obstáculos. Pai, a cortar, meu Deus, as ervas daninhas, Pai, que sugam as nossas energias, sugam, Senhor, a nossa paciência às vezes, sugam, Senhor, a nossa fé. Pai, o nosso trabalho não pode ser um motivo de sugar a nossa fé. Pai, que também, Jesus, quando encontrarmos espinhos, Pai, não soframos, meu Deus, Pai, com esses espinhos, mas eles são passíveis. O Senhor nos avisou que no trabalho nós podemos encontrar espinhos. A terra pode produzir espinhos. Senhor, então que o Senhor nos ajude a lidar com os espinhos, para que nós não soframos tanto com isso, para que nós passemos a produzir e edificar na terra que o Senhor nos der. E assim, Senhor, também que nós possamos viver, meu Deus, todos os testes, Deus, que o Senhor tem nos testado, para que nós possamos aprender, Deus, na nossa vida profissional, Pai, que possamos ser assim edificados na Tua bênção. Senhor, todas as lições, Pai, que nós aprendemos hoje, que nenhuma delas saia do nosso coração. Que aquilo que o Senhor falou fique firme, firmado, que assim o Senhor abra ainda mais o nosso entendimento. Semana que vem, Senhor, vamos falar sobre quando nós estamos perdidos, quando nós perdemos o sentido. Pai, quando o trabalho perde o sentido para nós. E que o Senhor, meu Deus, assim também nos ensine na leitura dessa semana. Que assim sejamos edificados e cresçamos na graça do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, vamos ficando por aqui. Lembrando que você pode adquirir o livro aqui, esse livro desse mês, e também o do próximo mês, que já está definido, lá no nosso link, no Clube Leitura e Graça, @Clube Leitura e Graça. Você pode procurar lá no Instagram. Aqui na descrição do vídeo também do YouTube, você pode também acompanhar. E acessa lá, adquira o seu livro. Com isso, você também vai financiar aqui o projeto sem pagar nada mais. Seria o próprio valor lá pela Amazon. Nós somos associados da Amazon, estamos com isso tirando um recurso para poder pagar a plataforma. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo que participou hoje. Fique na paz. Até semana que vem. Vamos falar muito sobre esse assunto. Então, não perca a nossa próxima reunião. Um abraço. Fique com Deus. Até semana que vem.